Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, no canal YouTube, com a pergunta de Pietra Becker. Oi, Christian, você poderia fazer um vídeo sobre a relação entre irmãos e a importância da experiência fraterna na constituição psíquica do sujeito para a psicanálise? Estou escrevendo um trabalho acadêmico sobre isso e as referências bibliográficas andam um tanto escassas para um tema como esse. Obrigado pela atenção. Então, Pietra, eu concordo contigo, é um tema que devia receber mais atenção da pesquisa psicanalítica e que, estranhamente, é pouco tematizado. A gente poderia pensar que um dos motivos para isso é a origem da questão na história da psicanálise. E um autor que se interessou bastante por essa problemática foi o Alfred Adler, e, como você sabe, ele criou uma nova forma de psicologia, a psicologia individual, colocando o poder, né, no centro da problemática da subjetivação e levando muito em conta, então, a questão dos irmãos, do irmão mais velho, do irmão mais novo, e como isso afetaria a constituição da subjetividade. É possível que isso tenha, assim, desencorajado, na medida que o Adler se separa do Freud, tem uma polêmica, uma contenda, é possível que isso tenha desencorajado a pesquisa sobre essa matéria, o que, em absoluto, não se justifica. Em Complexos Familiares, o texto de 1938, Lacan valoriza e introduz essa ideia do complexo de intrusão, que é o complexo fraterno. Então, a chegada de irmãos, mesmo que você seja filho único, a hipótese de que poderia haver um irmão, ou a hipótese de que poderia ter havido um irmão, é que seus pais desejaram alguém mais além de você, é uma hipótese muito importante para a constituição do sujeito enquanto tal. Por quê? Porque a nossa fratria vai determinar um novo tipo de identificação, ela vai criar um novo tipo de identificação para o sujeito, que é a identificação ao semelhante, a identificação horizontal. Nossa identificação com paternal ou parental, ela está marcada pela verticalidade, pela diferença de poder, de força entre os elementos da equação. Essa entrada do irmão, ela é contemporânea, da hipótese do irmão, ela é contemporânea do próprio estágio do espelho. Então o Lacan vai mostrar como uma série de efeitos de nossa relação com a nossa própria imagem tem que ver com essa chegada de um outro que é como eu, porém distinto. A concorrência, a rivalidade, a oposição, a indeterminação, aquilo que ele chama então de transitivismo, que é uma experiência muito importante, né? Que é uma experiência em que a criança, quando pequena, ela não sabe quem que é o agente da ação. É ela mesma ou é o outro sobre quem ela executou a ação. Isso tem que ver com essa fixação do complexo de intrusão, essa entrada do outro como eu mesmo, o outro como um similar, como um semelhante. Isso tem uma relação muito forte com os processos contemporâneos, né, de ódio ao semelhante, tem uma relação direta com o narcisismo das pequenas diferenças, né, a concorrência que a gente tem com aquele que no fundo é muito parecido com a gente, é como se fosse um irmão, mas justamente por isso Caim e Abel, né, desperta as piores paixões, as piores rivalidades infinitas, insaciáveis, porque se dão em torno de uma situação, vamos dizer assim, insolúvel, de quem é que os pais gostam mais, quem é o falo prioritário. E isso vai então atravessando todo o processo de constituição do sujeito, mas vamos dizer assim, também das realizações, dos momentos da fraternidade, né? Por exemplo, a diferença entre irmãos, ela é decisiva para que lugar que um vai tomar em relação ao outro. 5 anos, 10 anos, 3 anos, 9 meses, né? São diferenças que parecem acentuar ou diluir o complexo fraterno. Quanto mais próximos os irmãos, mais tensa ou mais predisposto ao conflito fraterno a gente vai estar. Por outro lado, também esse conflito, na medida que pode ser resolvido, ele cria laços muito poderosos e ele seria a matriz de um sentimento social muito importante, que é a solidariedade. Então, sem a experiência da irmandade, a solidariedade não tem muito alimento de onde se criar e se colocar. Um trabalho que é essencial, e eu não consigo pensar em outro para essa questão, é o trabalho organizado pela minha amiga Maria Rita Kell, chamado A Função Fraterna. É uma compilação, tá o Jurandir, tá o Leandro, tá a Ana
Maria Medeiros da Costa, Luiz Cláudio, Joel, várias pessoas pensando o que seria um modelo que estaria mais adequado para as nossas relações de autoridade. Em que, quer dizer, nossa época, ela tolera e ela se organiza cada vez menos por identificações verticais e cada vez mais por identificações horizontais. Portanto, a gente precisa entender mais como funciona essa irmandade. Podemos reler, então, Totem e Tabu, alguns vão fazer isso, procurando encontrar certas relações entre a ordem, né, dos irmãos e certas experiências que vão ser, assim, mais facilitadas ou mais exigidas daquela pessoa, né? O filho mais novo, ele vai crescer se medindo com alguém sempre muito mais forte, sempre muito mais poderoso, que está sempre à frente dele na batalha pela concorrência, pelo amor e pelos falicismos os mais diversos, né? Isso marca a pessoa de alguma forma. Aquele que é o mais velho, muito frequentemente se sente responsável pelos mais novos e se vê encarregado de uma espécie de mandato, de ser aquele que vai ocupar as funções de pai ou de mãe na ausência destes. E os filhos do meio vão vivendo, como a gente clinicamente sabe, né, uma espécie de impasse quanto à sua localização, quanto à sua identidade, quanto ao modo de se colocar assim em conflito. Porque no fundo eles vivem as duas posições ao mesmo tempo, né? Eles são responsáveis ou interpelados como responsáveis como os mais velhos, e eles são tratados também como café com leite, como minorizados, ou então mimados como os mais novos, né? Isso agudiza ainda mais a dimensão assim de conflito entre os irmãos. Quem quiser receber mais Falando Nisso e mais irmandades do Falando Nisso, clique aqui no Aqueronta Movebo.